Então, como é que o pai tem que falar para o canal? Tem que falar, não, assim não. Como é? Tem que falar para o amigo, tem que falar, e tem que estar dentro do pai. De você, porque você é o dele. Fala, amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à viagem do pai, Oséias. É assim? Porque você é meu pai. Ah, que bom. Eu acho que sim, né? Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a bordo agora dessa vez a mais um vídeo aqui do canal Oséias Matos Vem Viagens. Bom, hoje eu quero falar de um tema muito bacana que com certeza você tem interesse em conhecer. Desde 1997, com o lançamento do famoso Titanic. Quem nunca ouviu falar no Titanic, hein? Com aquela famosa música My Heart Will Go On, hein? Ah, você ali se imaginando, você na ponta do Titanic com os braços abertos, com seu amor. You're here. Já pensou? Não, nada a ver, irmão. Ah, todo mundo sonhou com isso, né? Mas esse vídeo não é para falar sobre o filme Titanic e não é para falar sobre cinema, mas é para falar sobre navio e sobre cruzeiros, ou seja, como é viajar de navio, como é fazer um cruzeiro. Dá para você ir? Dá. É muito bacana, é muito bom. Vem comigo. Pois é, pessoal, o Titanic está aí há 23 anos no topo da parada. Ele está entre os 3 filmes mais vistos no cinema, no mundo inteiro, e também um dos que mais teve bilheteria, ou seja, mais arrecadou. Gente, são 2 bilhões e meio de dólares, não é real, é dólares de arrecadação. É muito dinheiro, né? Por quê? Porque com certeza, além de ser uma história muito bonita de amor, tem toda aquela coisa do barco, toda aquela coisa da emoção, e todo mundo com certeza se imaginou quando viu o Titanic como seria fazer uma viagem de navio. Pois é, o navio, a navegação está aí como um meio de transporte há centenas de anos, né? Inclusive aqui o nosso Brasil foi descoberto como? Através aí de uma galera que estava saindo de Portugal e estava indo para a Índia e que resolveu fazer um pit stop aqui nas terras hoje chamadas de Brasil. O barco, ao longo dos anos aí, né, é muito utilizado como meio de transporte, depois que chegaram aí os aviões, trens, né, outros meios, caiu um pouco nesse conceito. Os navios se transformaram basicamente em meios de transporte para cargas. Mas de aproximadamente 200 anos para cá, os navios aí também são utilizados para viagens de lazer, ou seja, não apenas a ideia de se locomover de um ponto para o outro, mas de ter um entretenimento. Atualmente nós temos a empresa Cunard, a inglesa Cunard, que está em operação há 160 anos. É aí a pioneira em operações atualmente. A Cunard hoje trabalha com 3 navios em sua frota em operação. E, inclusive, um dos navios mais importantes da sua frota, um ícone, que é o chamado Queen Mary, ele está parado ali, ele virou um museu lá na Califórnia, em Long Beach, na Praia Grande de Los Angeles, onde você pode se hospedar, inclusive. Olha que legal. O navio ele está parado lá na Califórnia ali e você pode, além de fazer a visita do navio, você se hospeda, só que ele não vai navegar, ele está ancorado ali como um símbolo da sua época. Assim como os aviões, os navios ao longo do tempo, ao longo da história foram evoluindo, adquirindo novas tecnologias, até quando chegamos na atualidade, como por exemplo o navio Symphony of the Seas, da empresa Royal Caribbean, que hoje é o maior navio do mundo de passageiros em operações. Para você ter uma ideia, ele tem 228 toneladas, em comparação ao Titanic, que tinha 50 toneladas, por aí você calcula o tamanho do bichão. Ele tem até 6.600 passageiros e uma tripulação de mais de 2.000 pessoas, ou seja,
são quase 9.000 pessoas num barco. A dona dessa empresa, a Royal Caribbean, já operou aqui no nosso país até o ano de 2015. Não com esses mega navios, que eles são pioneiros inclusive, mas com o famosinho Splendor of the Seas, que operou até 2015, quando a empresa disse que o mercado brasileiro não era mais interessante e finalmente foi embora. Aqui no Brasil, desde 1963, quando a Agastur organizou um cruzeiro de Santos a Manaus, temos o mercado brasileiro de cruzeiros, marítimos de cruzeiros de passageiros. De lá para cá, várias empresas operaram aqui no Brasil. Atualmente temos apenas duas, a MSC, super famosa aí, transportadora de cargas, mas que de uns anos para cá cresceu exponencialmente. Nossa, não vamos usar essa palavra. Cresceu absurdamente. 3, 2, 1. Cresceu absurdamente no mercado de passageiros. E a Costa Cruzeiro, uma companhia italiana que tem mais de 70 anos e é super tradicional. Nós chegamos a ter aqui em nosso mar 20 navios em operações e mais de 800.000 passageiros. E inclusive, esse ser que vos fala estava lá nessa temporada, no navio Zenit da empresa Pumantur, uma empresa espanhola. Mas o meu primeiro contato com o navio foi no ano de 2007, no navio Costa Mágica, onde eu fiz uma visita técnica para conhecer esse universo de cruzeiros. E, gente, é realmente uma coisa fantástica, encantadora, e eu me apaixonei. Afinal, como é um cruzeiro? O que tem para fazer um cruzeiro? Como é comprar uma passagem de um cruzeiro? Vamos falar sobre isso. O primeiro passo de um cruzeiro é você descobrir quando que vai acontecer e como você faz para comprar essa passagem. Aqui no Brasil, o cruzeiro ele opera por temporada, basicamente de dezembro do ano vigente até março, no máximo aí abril do ano seguinte. Então, por exemplo, esse ano ele vai chegar, os navios chegarão aqui em dezembro e eles vão embora em abril do ano que vem. Então você tem aí esse período de 4, 5 meses para você poder realizar a sua viagem. Os cruzeiros, eles são operados por número de noites. Então você tem aí desde 3 noites, 4, 7, 14 noites, depende do tipo de cruzeiro que você vai estar fazendo. Os preços dos cruzeiros, ele varia de acordo com a classe que você vai viajar e o tipo de cabine, ou seja, o tipo de quarto que você vai se hospedar. Basicamente, o cruzeiro ele é dividido em cabines internas, cabines externas, cabines com varandas, e essas de varandas são divididas aí em cabines suítes, duplas, enfim, uma enorme variedade de opções dependendo da companhia que você vai. Os preços eles vão variar de acordo com esse tipo de cabine e com o tipo de serviço que você quer. Olha, se você me perguntar qual é o cruzeiro mais barato que eu já vendi na vida, gente, foi uma coisa assim de louco. R$ 1.700, uma pessoa numa cabine com varanda, um cruzeiro de uma semana. Divide R$ 1.700 por 8 dias, onde você tem café da manhã, almoço, jantar, todo o entretenimento. Foi barato ou não foi? Essa foi a coisa mais extraordinária que eu já vendi. Mas eu já vendi também cruzeiros bem caros, onde 2 pessoas, por exemplo, gastaram aí numa semana R$60 mil. Então, o valor ele depende muito da quantidade de noites, do tipo da cabine que você contrata e para onde você vai. O que tem dentro do navio para fazer? Tem muita gente que acha que o navio é muito chato, porque a pessoa imagina assim, que ela vai entrar no quarto dela, ali na cabine dela, e ela vai ficar lá trancada, ou se ela tem uma janela ou uma varanda, ela vai ficar vendo o mar, só a água, e deve ser algo muito entediante. Não é. As companhias, elas têm cada vez mais investido na parte de entretenimento, na estrutura dos navios, e como eu falei, cada vez navios maiores, com muito mais itens. A bordo do navio você tem bares, restaurantes, cassino, lojas. Todas as noites você tem espetáculos no teatro, ou musicais, ou peças teatrais. Você tem cinema, você tem Kids Club, você tem até simulador de Fórmula 1. Enfim, uma variedade de ambientes para que você possa se entreter durante a sua jornada. E na cabine, o que tem? Basicamente é um quarto de um hotel, onde você tem
ali a cama, armários, a sua própria televisão, banheiro privativo, obviamente. Não é igual no Titanic, que as pessoas usam um banheiro num corredor, lá naquela classe lá embaixo, né? Não, você tem o seu próprio banheiro, tá? E como que funciona o procedimento de embarcar de um navio? Então você decidiu que você vai viajar de cruzeiro, você vai fazer aquele navio, você contratou, né, do seu agente de viagens aqui, né, contratou, né, a agência de viagens, Oséias aí. Basicamente o processo de embarque é semelhante de um aeroporto, onde você vai se apresentar no check-in da companhia marítima, apresentar os seus documentos de embarque, que são exatamente os mesmos exigidos de uma empresa aérea, né? Se você vai fazer um cruzeiro nacional, você tem que ali apresentar os documentos válidos brasileiros. Se é um cruzeiro internacional, você tem que usar ali um passaporte, ou visto, ou a vacina. Vai variar de acordo com o país. Então você precisa ver que tipo de documentação você precisa para fazer aquela viagem. Gente, no navio, basicamente você pode levar 90 quilos cada pessoa. Imagina aí, você pode levar a sua casa praticamente. É bem tranquilo, então não tem aquela coisa de controle ali de peso e tudo mais. Então você faz aquele procedimento ali de entrega de documento das suas malas e aí você vai entrar no navio. Dentro do navio você vai fazer um novo check-in, uma nova entrada. Você tem o controle do porto e depois você vai ter o controle dentro do navio. Uma coisa muito importante de falar é como que funciona ali a questão política do navio, a segurança, é seguro, não é? É super seguro. Cada navio, cada empresa tem como se fosse ali a polícia do navio, digamos assim, tá? É a segurança do navio. E eles têm realmente um poder de polícia. Eles podem, inclusive, se você estiver fora das regras, eles te prendem ali, porque eles não vão ter como... né? Não é igual num barco pirata, que eles põem você na prancha e te jogam no mar. Você vai ficar preso ali até o próximo porto, enfim, alguma coisa assim. Se você cometer algum delito, a bordo. As regras do navio, quando ele está em navegação, são as regras válidas e não do país que ele está ali navegando. Você sabia disso? Então, assim... Por exemplo, se você está no Brasil, de repente a regra é uma. Quando você está dentro do navio, ele está em navegação, é a regra daquele navio. Bem interessante, né? Isso é um tratado internacional que as empresas têm. Por falar em segurança, eis a pergunta aí primordial. É seguro viajar de navio ou não é? E se você bater num iceberg e esse navio afundar? Gente, se aqui no Brasil não temos iceberg, então não temos muito esse perigo aí. Olha, os navios cada vez mais têm muita tecnologia, têm evoluído bastante. Então essa coisa de balançar, de você se sentir de repente enjoado, ou se você achar que é seguro, né, o navio vai afundar ou tudo tipo assim. Não, navio é uma coisa assim muito segura. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que afunda um navio a cada tipo 50 anos, sabe? É uma coisa assim que não acontece, tá? Essa questão de balançar ou não depende muito do mar que você vai. Se você vai fazer um cruzeiro a partir aqui do Brasil, basicamente não vai balançar, porque nós somos aí abençoados por Deus. O nosso oceano, ele parece uma piscina. Não tem quase balanço. Mas se balançar, você pode aí tomar aquele remedinho, né, para evitar o enjoo, comer uma fruta e tal. Olha, uma curiosidade, tem muita gente que acha assim, eu não vou comer porque eu vou enjoar. É o contrário, quem enjoa é quem está com o estômago vazio. Então a recomendação é sempre você estar se alimentando, você evitar períodos ali de jejum, porque aí você não vai passar tão mal. Uma das coisas mais bacanas de fazer um cruzeiro, que na minha opinião é uma viagem top, é que você tem ali as paradas do navio, as escalas do navio. Então você tem um cruzeiro de 3 noites, ela vai ter, um exemplo, 1 ou 2 paradas, um de 7 noites, enfim, vai variando de acordo com a rota que você vai fazer. Naquelas paradas, você tem ali paradas de embarque e desembarque, e você tem paradas de passeio, onde você pode descer do navio no porto, e aí você vai conhecer aquela cidade. Olha que bacana, o navio chega, por exemplo, pela manhã, ele vai partir só à noite. Você tem o dia inteiro naquela cidade para passear, para conhecer. Então, dependendo do roteiro que você faz, você consegue fazer aí 3, 4 cidades em uma viagem. Você consegue fazer 2 países em uma viagem. Então,
o cruzeiro ele acaba te dando essa dinâmica. Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e que você possa compartilhar com outras pessoas que você gosta. Ou se você odeia também, manda para ele aí para ele assistir, tá bom? Quero te convidar a você curtir o vídeo se você gostou, a compartilhar e a curtir o canal também e clicar no sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.